Agora, apóstolo, outra pergunta. Como podemos acreditar que o profeta Cacu Filipe é o profeta verdadeiro na Terra? Bem, como eu disse, primeiramente a predestinação. Se alguém não é predestinado para aquilo, como eu estava dizendo, Deus pode transformar um caranguejo em peixe, mas isso não é normal Deus fazer. Deus pode transformar um sapo em peixe. Deus pode transformar um corvo em águia, porque Deus é todo poderoso, Deus pode qualquer coisa. Mas isso não é normal Deus fazer. Então, um corvo nasce corvo, ele vai crescer corvo, ele vai envelhecer corvo e ele vai morrer corvo. Mesmo que ele nasça branco e ele pense que é uma águia. Bem, mas ele é um corvo. Com o tempo, as suas penas pretas vão aparecer, as suas obras vão aparecer, porque cada árvore produz frutos segundo a sua espécie. Um caranguejo nasce caranguejo, cresce caranguejo, envelhece caranguejo e morre caranguejo. Uma águia nasce águia. Ela vai envelhecer águia, vai viver como águia e morrer como águia. Um cordeiro já nasce cordeiro. Sim, e um cão já nasce cão. Então, o primeiro ponto é a questão da predestinação. Agora, quando há um profeta na terra, Deus dá sinais a esse profeta para que alguns acreditem. Há os sinais internos para os filhos de Deus e há os sinais externos para o mundo. Então, Jesus fazia alguns sinais internos. Ele deu um sinal para a mulher samaritana. Ela acreditou. Ele deu um outro sinal para o Natanael. Ele acreditou. Ele deu um outro sinal para Pedro, um outro sinal para Tiago. E eles iam acreditando nos sinais que Jesus dava, que ele era o Messias, que ele era o profeta. E Jesus deu sinais grandiosos, externos, para todo Israel. Mas Israel acreditou? Depois de todos os sinais que Jesus tinha feito, os judeus lá diziam, mostra-nos um sinal para que nós cremos. E quando Jesus mostrava, ele dizia, não, esse sinal você fez pelo poder de Beelzebul. O Janes e Jambres lá no Egito também fazia milagre. Os falsos profetas também fazem milagre. Então, irmã Maria, não é uma questão de sinal. Não é uma questão de dar sinal. Porque será que um homem hoje pode fazer mais sinal do que Moisés? Será que um homem hoje pode fazer mais sinal do que Jesus de Nazaré? Será que um homem pode fazer mais sinal do que William Branham? E onde é que está os Estados Unidos hoje? E onde é que está aqueles que dizem acreditar em William Branham hoje? Você vê como não é uma questão de sinal. Agora, com respeito ao profeta, esse profeta terá que dizer à humanidade para ele se identificar como um profeta. Mesmo que ele não diga, eu sou um profeta, como diz Cacu Filipe. Um profeta não precisa dizer que ele é um profeta, mas ele pode dizer que é um profeta. Mas os sinais é que ele deve ter um chamado. Ele vai dizer, eu estava no ano tal, no mês tal, no dia tal, em tal lugar, quando eu vir ou eu ouvi tal e tal coisa. Aí está o chamado, como Moisés fez no Monte Horebe, como Josué fez, como aconteceu com Josué à beira do muro, como aconteceu com cada profeta, Paulo a caminho de Damasco, Lembrando na caverna Gurinzil e no Rio Honrai. Esse profeta vai ter que dizer qual é a sua comissão. A comissão de um profeta não é pregar o que o outro já pregou. A missão de um profeta, a comissão de um profeta é trazer algo novo para a humanidade. Ele traz a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo. É como um cientista. Um novo cientista, um verdadeiro cientista, está suposto a trazer uma coisa nova, uma nova descoberta. E assim como os profetas, porque os profetas vão pregar o que não está escrito. Um profeta vem com 4 coisas, um profeta mensageiro. Está escrito, assim também, e assim está escrito, né? Ou seja, está escrito, também está escrito, assim diz o Senhor, e eu, porém, vos digo. Está escrito em algum lugar. Também está escrito em algum lugar. Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas assim diz o Senhor, não está escrito em lugar nenhum. E eu, porém, vos digo, agora é o profeta como legislador, eu, porém, vos digo, também não está escrito em nenhum lugar. Enquanto que os falsos cristos de Mateus 24, 24, vêm apenas com 2 coisas. Eles vêm com está escrito, também está escrito. Se você diz, onde é que está escrito isso? Ele vai dizer, está escrito lá. E aquilo também está escrito lá. E ele pode rebater uma coisa com outro texto que está escrito. Ele só tem isso. Está escrito, também está escrito. Mas um profeta vem com algo novo. E quando um profeta diz uma coisa que não está escrito,
o profeta está pedindo fé para os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão acreditar num profeta, mesmo não estando escrito. Quando Moisés estava a escrever Gênesis, o Datã, o Coré e o Abirão perguntavam, onde é que está escrito isso? Quando ele estava a escrever Êxodo, quando ele estava a escrever Levítico, quando ele estava a escrever Deuteronômio, os filhos do diabo estavam a perguntar, mas onde é que está escrito isso? Mas o Josué e o Caleb diziam, eu acredito. Eu acredito. É a revelação de Deus para o nosso tempo. É a revelação de Jesus Cristo. Mas quanto aos outros, estava a pedir para Moisés mostrar onde aquilo estava escrito. Quando Jesus veio para dizer algumas coisas, os filhos do diabo lá estavam a perguntar a Jesus, onde é que está escrito que tem que oferecer a outra face? O nosso Deus, o nosso Jeová diz para nós sermos implacáveis contra os nossos inimigos. Os nossos inimigos. Mas Jesus dizia, amai os vossos inimigos. Onde é que está escrito, Jesus? O Moisés disse que deve apedrejar uma mulher e um homem pega em adultério. Mas Jesus dizia, está bem, vocês podem apedrejar, desde que vocês mesmos não tenham pecado. Aí eles perguntavam, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito aquilo? Onde é que está escrito aquilo? O mesmo para Paulo. Então você vê, irmã Maria, que o cientista também vem. E o cientista vem com a nova descoberta. E a sua descoberta não pode ser provada por nenhum livro já existente, por nenhuma teoria já existente. Ele traz uma coisa nova e aquilo nem mesmo pode ser provado totalmente, e o cientista tende a pedir fé à humanidade. A humanidade não acredita no cientista. Mais tarde, talvez depois daquele cientista não estar mais na Terra, vão saber, vão chegar à conclusão que o que ele dizia realmente é verdade. Mas onde é que está o cientista? Às vezes já está no túmulo. Onde é que está o profeta? Talvez já está no túmulo. Agora, irmã Maria, o profeta tem que ter chamado, o profeta tem que ter comissão, que é uma coisa nova, o profeta tem que ter uma mensagem. E aí Moisés tinha sua mensagem em 5 livros, o Isaías tinha sua mensagem em 1 livro, Jesus de Nazaré, a sua mensagem foi posta em 4 livros, o Paulo colocou em 14 cartas, Martinho Lutero em 95 teses, William Branham em 1.200 sermões, Cacô Filipe em 150 pregações. O profeta tem que identificar o seu ministério nas escrituras, ou seja, nas escrituras não é a Bíblia somente, mas ele deve identificar o seu ministério nas escrituras, isto é, os livros dos profetas antes dele. Porque um profeta que não está na Bíblia, como John Hus, por exemplo, poderia falar sobre Martinho Lutero. O John Hus diz que eles estavam a matar um pato. Hus, penso que Hus significa pato. E John Hus diz, hoje vocês matam um pato, vocês me matam hoje, mas Deus vai levantar um cisne a qual vocês não matarão. E ele falava de Martinho Lutero. Mas, além de John Hus, a Bíblia também falava de Martinho Lutero. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo em diante, é Martinho Lutero. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, é Martinho Lutero. Apocalipse, capítulo 18, versículo em diante, é Martinho Lutero. Então, um profeta pode dizer, como William Branham diz, Zacarias 14, 7, eu sou o cumprimento dessa escritura, eu sou a luz do entardecer. Mateus 25, 6, o Elias que havia de vir, melhor, Mateus 17, 11, o Elias que havia de ver, eu sou o cumprimento dessa escritura. Apocalipse 3, do 14 a 22, eu sou essa escritura. Apocalipse 10, 7, eu sou essa escritura. Malaquias 4, 5, 6, eu sou essa escritura. Então o profeta tem que mostrar seu chamado de Deus, não é chamado de uma igreja. Eu já encontrei alguns profetas, irmã Maria, quando eu perguntei, bem, e o seu chamado? Ah, eu recebi uma profecia de uma mulher na igreja lá do Edir Macedo. Ah, foi assim o seu chamado? Eu recebi uma profecia lá na igreja Assembleia dos Deuses. Ah, eu encontrei uma mulher e um homem em tal lugar e ele disse que eu ia fazer uma coisa grande sobre a terra. Eu era um escolhido para fazer. É assim que é um chamado de um profeta? Ele nem sabe o que é um profeta. Então o profeta tem que ter chamado de Deus, comissão, tem que ter uma mensagem e ele tem que identificar o seu ministério nas escrituras, nos livros dos profetas antes dele. Sim, e esse profeta não pode mentir. Se esse profeta der uma só falsa profecia, se ele der, uma profecia falsa no caso, se ele der 100 profecias, 99 delas acontecer, exatamente como ele disse, mas se uma só não acontecer, então ele não é um profeta de Deus. É impossível isso acontecer para um verdadeiro profeta de Deus. Qual profecia de um verdadeiro profeta não aconteceu? Não aconteceu como os homens esperavam. Não aconteceu como os homens interpretavam. Até mesmo as muitas profecias de Jesus, os grandes rabinos judaicos, quando Jesus veio, não era da maneira que eles esperavam. Não era como eles tinham interpretado. E eles continuam a dizer até hoje, parte dos judeus, que o Messias nunca veio. Agora, irmã Maria,
Depois de tudo isto, o que vai contar mesmo é a semente que está em cada pessoa. Sim, é se você tem a semente, se você realmente é filho, e você é capaz de reconhecer a voz do seu pai no meio de muitas pessoas falando. O Edmaceiro está falando, Valdemiro está falando, Silas Malafaia está falando, Marcos Feliciano, Átila Brandão, aquele que morreu, o TB Joshua, o Billy Graham, o Telly Osborne, e milhares de homens estão falando. Mas um filho de Deus, quando o profeta fala, ele é capaz de reconhecer a sua voz aonde quer que o profeta esteja. É isso, irmã Maria. Obrigado. Muito obrigada, apóstolo. Muito obrigada, muito bem explicado, apóstolo. Apóstolo, outra pergunta. O profeta Cacu Filipe, ele escreveu o livro igual a gente lendo nas Bíblias, todos os profetas passarão, escreveram os livros. Exclusivo, o profeta William Branham tem um livro. Agora, apóstolo Deutamar, será que o pastor evangelista, o doutor, o profeta da igreja, inclusive apóstolo, pode escrever o livro? Sim, a pergunta da irmã é se um apóstolo, um evangelista, um pastor pode escrever um livro. Se é um livro religioso, ou um livro espiritual, ou um livro que trata-se de Deus ou da palavra de Deus, isto não pode. Agora, ele pode escrever outro tipo de livro. Pode fazer livro de receita de bolo, ele pode escrever um livro sobre medicina, pode fazer livro sobre alimentação, pode fazer qualquer tipo de livro. Ele pode escrever, mas sobre Deus, sobre a palavra de Deus, isso não pode. É isso que as pessoas não compreendem. Parte dos livros da Bíblia, quem escreveu? Os profetas. Quando o profeta não escrevia, ele tinha o seu escriba que escrevia, como o caso de Jeremias. Jeremias tinha o seu escriba, o Baruque, o filho de Nerias. O irmão William Marion Branham tinha o seu escriba, penso que era Lee Valley, o escriba de William Branham, era quem escrevia para William Branham. Porque geralmente, irmã Maria, os profetas são alguns camponeses analfabetos, são alguns criadores de gado, pastores de ovelha, algum agricultor, e eles não têm toda uma formação linguística, escrita, até mesmo para falar corretamente. O William Branham, por exemplo, quando ele falava, por ele ser da região de Kentucky, Kentucky é uma região caipira, onde vivem os caipiras dos Estados Unidos, um sotaque diferente, engraçado, e quando ele falava, muitas pessoas riam e já sabiam que ele era de Kentucky. Então, um profeta, a mensagem é do profeta, mas o profeta pode ter o seu escriba. E se o profeta ele mesmo não escrever, e ele não tiver um escriba para escrever, depois um escriba de Deus irá escrever. O escriba irá contar a história do profeta, o que ele disse, o que aconteceu com ele, o que ele fez. Como é dito lá em Esté, capítulo 2, que os escribas era quem escrevia a história dos profetas e dos reis de Israel. Mas não era um homem qualquer que se levantava para escrever como eles fazem hoje. Qualquer pastor de igreja, qualquer apóstolo, qualquer evangelista começa a escrever, explicando como receber o Espírito Santo, como fazer o batismo, como tomar a Santa Ceia, como isso, como aquilo, o Apocalipse. Isso é um demônio. As pessoas não podem fazer isso. Mas lá eram os escribas verdadeiros e eles sentavam na presença do rei. Eles escreviam na presença dos reis, porque aquilo era muito importante. O escriba não ia colocar a sua interpretação da história. O escriba não ia colocar a interpretação do que o profeta disse, a explicação do que o profeta disse, mas ele ia narrar a história do que realmente aconteceu, só o que aconteceu. O que o profeta disse, o que aconteceu, e só. Ele não podia dar uma interpretação. Era um livro que não tinha preceitos, regras, ordenanças, leis, mandamentos, porque isso pertence a um profeta mensageiro. E todos os livros, irmã Maria, que foram escritos por sacerdotes ou por falsos profetas, que são os tais livros apócrifos, livros que não têm uma inspiração divina, mas uma inspiração satânica, foram queimados em Atos 19. Se o Baruque, o filho de Nerias, escreveu um livro para ele, foi queimado lá no altar de Atos 19. Se o Barnabé escreveu um livro, foi queimado no altar de Atos 19. Se
Nicodemos, que foi falar com Jesus de noite, o grande Nicodemos, entre os judeus, ele escreveu o Evangelho de Nicodemos, foi para o altar de Atos 19:19, porque só um profeta mensageiro é o legislador da palavra de Deus. E para alguém escrever um livro, tratando-se de Deus ou da palavra de Deus, tem que ser um profeta ou um escriba que vai contar a história desse profeta. Tudo que se vê na Terra hoje, esses milhares e milhares de livros nessas bibliotecas, nessas livrarias protestantes, católicas, evangélicas e até branamistas, são simplesmente canários de bruxaria, simplesmente para conduzir a humanidade ao inferno. Esses livros são como os Talmudes dos judeus. Os rabinos judeus escrevem os Talmudes. É como os teólogos protestantes, católicos e evangélicos, e até alguns branamistas escrevem livros para explicar o que William Branham disse, para explicar o que Paulo disse, para explicar o que Jesus disse, para explicar o que João disse no Apocalipse. São livros de bruxaria, que Deus disse em Atos 19:19, devem ser queimados. Eu gostaria de aproveitar, irmã, para concluir a minha resposta, e dizer a todos os católicos, a todos os protestantes, evangélicos e branamistas, que vocês devem trazer os seus livros, que não são de profetas mensageiros, todas as vossas falsas bíblias, todos os vossos livros de teólogo, é a madeira, é a lenha para o altar de Atos 19:19 que o profeta Cacó Filipe acendeu sobre a terra. Nós estamos esperando a lenha para o fogo do altar de Atos 19:19. Irmã Maria. Exato, apóstolo. Muito obrigada. Apóstolo Deutamar, o profeta Cacó Filipe falou sobre o ministério da mulher. Sabemos a todos, lendo o livro do profeta Cacó Filipe, em Cacó 9. Aí, vendo aqui no Brasil, praticamente no Brasil, há muitas mulheres pregando no púlpito. O que apóstolo Deutamar diz sobre isso? Sim, irmã, o que acontece é a emancipação da mulher, é a rebeldia, é a rebelião da mulher. O que você vê que algumas pessoas acham bom a mulher ser independente, a mulher estar em todos os cargos importantes de uma cidade, de um estado, de um país. Tudo bem, mas quando trata-se da palavra de Deus, isso torna-se pior. Já não é bom a mulher tomar o emprego dos homens. Enquanto os homens estão em casa sem emprego, os homens estão em casa cuidando dos filhos, as mulheres estão ocupando as suas vagas de emprego. E uma mulher não foi chamada para isso. Uma mulher foi chamada para ser mãe. Uma mulher foi chamada para dar uma boa educação para os seus filhos na terra. Porque é dito que a mulher seria salva se ela fosse presidente da República, que ela fosse governadora, que ela fosse uma juíza. É assim que ela seria salva? Que ela fosse isso ou aquilo? Que ela fosse uma pregadora? É dito que a mulher seria salva se ela desse à luz filhos, se ela permanecesse na fé. Não é fé em Bíblia, fé em igreja, fé em profeta amor, mas a fé verdadeira de um tempo, que é a fé naquilo que Deus faz no presente. Ela seria salva se desse à luz filhos, permanecesse na fé, na modéstia. Onde é que está a modéstia das mulheres? E na santificação. Onde é que está a santificação das mulheres? Eu não sei. Dar à luz filhos, as mulheres não querem dar à luz filhos. Os homossexuais querem dar à luz filhos, mas muitas mulheres não querem. Onde é que está a boa criação das mulheres, a criação dos filhos? As mulheres colocam os seus filhos na frente de uma televisão, na frente de uma internet e vão trabalhar. E a televisão e a internet é a sua babá. E mais tarde essas crianças vão se tornar alguns selvagens na terra. E esta mãe e este pai irá chorar e perguntar: oh Deus, o que foi que eu fiz? Você não lembra o que você fez? Você não deu uma boa criação para a sua criança. Essa criança, né, mesmo tem o afeto materno, não tem o leite materno, não tem o carinho materno, e a mãe dá para ela alguns leite de vaca, leite de búfalo, e a criança vai se tornar uma criança selvagem sobre a terra, e depois eles não sabem por quê. Mas uma mulher, irmã Maria, não pode estar principalmente no sacerdócio. Nunca houve a mulher no sacerdócio. O que você vê nas igrejas protestantes evangélicas é simplesmente a emancipação, é a rebeldia. Sim. Vou mostrar aqui uma coisa. Por exemplo, quando o rei Abimeleque enviou mensageiros
para que eles chamasse Balaão, para que viesse amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Israel estava na terra de Moab, o Balaão disse, eu vou perguntar a Deus. Vocês ficam comigo esta noite que eu vou perguntar a Deus. Quando o Balaão perguntou, Deus, eu posso ir? Deus disse, não, você não vai amaldiçoar o que já está abençoado. Balaão diz, olha, eu não vou. Deus disse para mim não ir. Mas quando os outros mensageiros chegou com outra proposta de dinheiro, de presentes, de honra, de fama, o Balaão foi perguntar a Deus de novo. Senhor, os mensageiros de Balaque estão aí, eu posso ir? Bem, mas Deus já tinha dito que não podia. Bem, a Bíblia já diz que a mulher não pode fazer. Deus havia dito para Balaão não fazer. Mas o amor ao dinheiro, o amor à fama, o amor à honra de Balaão, que Balaão tinha no seu coração, levou ele a perguntar a Deus de novo. A rebeldia que está no coração das mulheres. Sim, a rebelião que está no coração das mulheres. Mesmo a Bíblia dizendo, não faça. Mesmo todo o Antigo Testamento não teve nenhuma mulher no sacerdócio. No Novo Testamento não teve mulher no sacerdócio. Mesmo a Igreja Católica, que é uma igreja satânica, uma igreja diabólica e sanguinária, eles não têm mulher no sacerdócio. Mas você vê que as igrejas protestantes, evangélicas, que diz ter a luz da palavra, tem mulheres no sacerdócio. E eles vão vasculhar a Bíblia para dizer, não, Paulo disse que agora já não há mais nem judeu e nem gentil, que não há na mulher nem homem, que não há mais servo nem livre. Todos nós agora somos um em Cristo, todos nós somos sacerdócio santo, e isso e aquilo, e Priscila, e Débora, e Ana. Eles vão procurar alguma coisa, para procurar saber se Deus pode dizer sim. E eles acham alguns versículos, algumas coisas, eles interpretam, dizem, ó, Deus disse que eu posso. Eu recebi o chamado de Deus. O Espírito Santo me enviou para ser pregador. O Espírito Santo me enviou para ser pastor. O Espírito Santo me enviou para ser apóstolo, evangelista, doutor. O Espírito Santo me mandou abrir uma igreja. O que é isso, irmã Maria? É o diabo de uma ponta a outra. Quando Deus disse para o Moisés, para estabelecer o Arão no sacerdócio, o pai do sacerdócio, o Arão tinha uma mulher. A mulher do Arão estava no sacerdócio, porque hoje, irmã Maria, nas igrejas protestantes evangélicas, tem o pastor e tem a pastora. Agora as igrejas estão começando a ficar com vergonha disso e não chama mais de pastora, mas chama de missionária. Algumas igrejas evangélicas. Mas na maioria é o pastor e a pastora, o pastor e a missionária. Mas quando Deus disse a Moisés, aí vem Arão teu irmão, estabeleça-o como teu profeta, ele vai ser o sumo sacerdote, ele vai ser o pai do sacerdócio. Arão tinha uma mulher. A mulher do Arão também era chamada de sacerdotisa. A mulher do Arão estava no sacerdócio. Depois Deus disse para Arão pegar os seus 5 filhos e consagrá-los para o sacerdote. Mas as esposas de Arão foi colocada no sacerdócio? Houve grandes sacerdotes como Abiatar, Azarias, Zacarias, Eunatã. Esses sacerdotes, esses grandes sumos sacerdotes, eles tinham mulheres. As mulheres desses sacerdotes estavam no sacerdócio? Quando Jesus Cristo chamou os seus 12 apóstolos, eles tinham mulheres. E mesmo a sogra de Pedro, que estava com febre, doente, Jesus curou, Pedro tinha uma mulher. Mas a mulher de Pedro também era uma apóstola, o apóstolo Pedro e a apóstola fulana de tal. Os discípulos de João Batista, entre eles Apolo, também tinham esposa, tinha mulheres, mas elas estavam no sacerdócio? Jesus tinha 70 discípulos, de acordo com Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Mas esses discípulos também tinham mulheres. Mas as mulheres desses discípulos, desses 70, estavam no sacerdócio? Irmã Maria, aonde essas mulheres arrumou essas coisas? Eu sei aonde elas arrumaram. Lá no seu coração, onde dá a rebeldia, a rebelião, a emancipação da mulher. Querendo Deus dizer uma coisa que Deus já disse que não. Deus disse, não faça. E quando você vai para Paulo, Paulo tinha apóstolos. Paulo tinha os seus auxiliares, os seus colaboradores. Sim, que o ajudavam no sacerdócio, pastores, anciões, presbíteros, diáconos. Mas, e as mulheres? Paulo colocou alguma mulher no sacerdócio? Quando Paulo vai escrever aos coríntios, aos gregos, primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34, Paulo vai dizer que as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar. Esse falar é ensinar. Alguns teólogos vêm para dizer, não, é porque as mulheres estavam cochichando. Elas ficavam cochichando nos bancos da igreja e atrapalhavam o pregador. Você vê,
Aonde esses homens chegam com essas coisas? Elas não podem falar. Falar é ensinar, é pregar para os outros, é ter uma posição de autoridade. Elas não podem falar, porque é vergonhoso, ou é indecente, ou é imoral que uma mulher fale, ensine na igreja. Quem disse isso? Paulo. E todos esses pastores protestantes evangélicos carregam as cartas de Paulo debaixo do braço. Entre essas cartas tem a carta de 1 Coríntios. Você perguntar, Silas Malafaia, a sua Bíblia tem 1 Coríntios? Tem 1 Coríntios. Marcos Feliciano, a sua Bíblia tem 1 Coríntios? Tem 1 Coríntios. Tem um capítulo 14? Tem. No capítulo 14 tem um versículo 34 ao 37? Também tem. Você nunca leu isso? Ele já leu. Mas ele quer dar uma interpretação. Ele quer cuspir a teologia com a sua língua bifurcada. Se você perguntasse ao T.L. Osborne, a sua Bíblia tem 1 Coríntios 14, versículo 34 ao 37? Tem. Mas a sua mulher pregava e até fazia batismo. E estes homens vão para onde com esta coisa? As vossas mulheres estão caladas nas igrejas. Quem disse isso? Paulo. Agora vai dizer que o que Paulo disse não serve? Ele diz, não. O que Paulo disse, não. Paulo era machista. Paulo era um preconceituoso. Se nesse caso também Jesus era, porque Jesus não deixou nenhum lugar para um apóstolo, 12 apóstolos e nenhum apóstolo, 70 discípulos que ele enviou. Ele não enviou nenhuma discípula. Jesus também era preconceituoso, era machista. Ele não gostava das mulheres? Jesus pisava nas mulheres? É isso que você está dizendo? Você sabe que não é. Você sabe que é a rebelião que está no seu coração. Você está exprimindo o que está dentro de você. O problema não é a Bíblia. O problema é a semente. Sim, a sua semente. A sua semente é mar. E aí, como Balaão, você vai dizer, Deus, eu posso? Eu já disse que não pode. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34. Não pode. A mulher não pode falar na igreja. É imoral. É vergonhoso. É indecente. Está escrito lá. Não permito, porém, que a mulher ensine. Ele diz, não, isso não vale. Se não vale, você deve tirar isso da sua Bíblia. Não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido. É o que Paulo diz lá, na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 em diante. Mas voltando na carta de Coríntios, irmã Maria, 14, Paulo diz que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido. Quem é que permite uma mulher falar? É Deus. Deus não permitiu no Antigo Testamento, nem no tempo de Paulo. Se quiserem aprender alguma coisa, aprender o quê? Aprender sobre Deus, aprender sobre a Bíblia. Se tem uma dúvida, você não pode fazer uma explicação lá. Você deveria ficar em silêncio e perguntar em casa os seus maridos. Porque é indecente que uma mulher fale na igreja. Paulo continua dizendo, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Porventura, ou seja, será que a palavra de Deus saiu dentre vós? Não está mais com vocês? Porque a palavra de Deus diz que uma mulher não pode estar no sacerdócio. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? É uma pergunta de Paulo. Ou a palavra de Deus veio somente para vós? Porque para ele, Paulo, aquele que recebeu a revelação de Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo, uma comissão de Jesus Cristo a caminho de Damasco, para Paulo não veio essa palavra. Porventura a palavra de Deus saiu dentre vós? Ou ela veio somente para vós? Porque eu, Paulo, não sei disso. Vocês estão querendo pregar, não é? E Paulo vai dizer, ou ela veio somente para vós? E ele diz, se há entre vocês, entre os que acreditavam em Paulo, lá em Coríntios, se há entre vocês alguém que se julga ser espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos ensino são mandamentos do Senhor. Ah, é um mandamento do Senhor. Não é o machismo de Paulo, não é preconceito de Paulo, não é porque Paulo não gosta das mulheres. Elas dizem, Paulo não gostava das mulheres, ele não era casado. Mas Paulo diz, as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 15. Paulo vai dizer, não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido. Ela não pode ensinar, concernente à palavra de Deus, e ela não pode usar de autoridade sobre o seu marido. Bem, sobre o marido, elas dizem. Isso é o marido, o Deutamar. Não é? Bem, a mulher não pode ensinar a palavra de Deus. E ela não pode usar de autoridade sobre o seu próprio marido. Mas usar de autoridade sobre o marido das outras na igreja pode. Você vê? Não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o seu marido, mas que esteja sujeita. Como que?
como ordena a lei. E como era na lei? A mulher não tinha nenhum trabalho no sacerdócio. Ela esteja sujeita como ordena a lei. E Paulo vai dizer, porque primeiro Deus criou Adão, o homem, e o Adão não foi enganado. E depois Deus criou a Eva, a mulher, e a mulher caiu em transgressão. Aí que ele diz, ela será salva, ou salvar-se-á, porém, se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia e na santificação. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo em diante, Maria, Pedro vai dizer que se uma mulher tem marido descrente, que ele seja convertido, que ele seja ganho, sem palavras, com o porte, o testemunho de sua mulher. Estou falando Paulo, mas aqui, o profeta Cacau Filipe, sendo o legislador da palavra, como Paulo, o profeta diz às irmãs, vocês podem explicar a mensagem, vocês podem sair nas ruas distribuindo livros, evangelizando como a mulher samaritana, porque o legislador da palavra não é Paulo. Paulo dizia, você não pode ensinar o próprio marido, mas aqui o profeta diz, você pode explicar a mensagem para o seu marido, você pode explicar a mensagem para os seus parentes, os seus vizinhos na rua, mas você não pode ocupar uma posição, um cargo no sacerdócio. Irmã Maria, isso está muito claro, mas a língua bifurcada das serpentes, que são os religiosos, cospe veneno para o povo e o povo está a caminhar para o inferno sem saber. Irmã Maria. Muito obrigada, apóstolo. Muito obrigada e muito obrigada. E bem explicada. Apóstolo Deutamar, apóstolo já viu o profeta Cacau Filipe? Eu nunca vi o profeta pessoalmente, né? O profeta Cacau Filipe até me convidou que eu fosse à Costa do Marfim, na África, para o saudar. Mas dado que os apóstolos do profeta da Costa do Marfim, como o apóstolo Martim Aman, o apóstolo Yannick Akar, e o apóstolo profeta Cacau Filipe Angola, o apóstolo Guzé, estavam de planos vir para o Brasil, estavam até tirando o seu visto, eu adiei a viagem para ir à Costa do Marfim ver o profeta. Eu penso que um dos desejos de um filho de Deus, além de sua salvação, porque o maior desejo de um filho de Deus é ser salvo. Ele deseja trabalhar para Deus, ele deseja ser útil, ele deseja que Deus o use em alguma coisa, ele deseja ser útil em alguma coisa. Um filho de Deus deseja trabalhar no reino de Deus. Ele deseja ser salvo, né, que é a maior coisa que ele deseja. Mas também eu sei que um filho de Deus deseja ver o profeta. Isso é normal, né? Mas, dado que os apóstolos vinham para o Brasil, eu adiei a viagem. Né? Mas o profeta disse em Cacau 150 que já não é mais o tempo de pessoas irem visitá-lo e vê-lo, né? Mas é o tempo do profeta ir até os seus discípulos. O tempo dos discípulos ir até o profeta passou, está terminado. Agora é o profeta que vai até os seus discípulos. Então, se Deus permitir, se Deus o quiser, e Deus viu isso antes da fundação do mundo, quando o profeta Cacau Filipe vir no Brasil, então, aí sim eu verei o profeta pessoalmente. Mas até então, só vejo o profeta pelas redes sociais e converso com ele por telefone. Muito obrigada, apóstolo. Chegamos ao fim da nossa entrevista e gostaríamos de ouvir mais uma vez o apóstolo. E muito obrigada a todos que nos assistiram e que vão assistir. Apóstolo Deutamar tem a palavra. Desculpe, minha irmã Maria, eu não ouvi o que a irmã disse. Apóstolo Deutamar tem a última palavra. Ok, eu gostaria de dizer, irmã Maria, nas minhas últimas palavras, nessa oportunidade, que Deus está vivo e que Deus fala. E Deus fala por meio de um profeta. E esse profeta, ele é os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, os ouvidos de Deus, para falar, ouvir e julgar as causas dos filhos de Deus sobre a terra. Esse profeta, desta vez, é um negro africano. Chegou o tempo da África. Deus começou com o povo que mais sofreu sobre a terra. E Deus irá terminar com o povo que mais sofre sobre a terra ou sofreu sobre a terra. Então, hoje já não é mais o tempo de Israel, já não é mais o tempo dos europeus,
já não é mais o tempo dos americanos, não é tempo dos árabes, mas é o tempo de Deus visitar a raça negra. É por isso que o profeta é um negro africano. E se você é um filho de Deus, Deus irá fazer alguma coisa para fazer com que você conheça, entenda e creia nessa mensagem. Mesmo que seja preciso ele lhe dar uma visão, ele lhe dá um sonho, que você receba um livro, um panfleto, um vídeo, uma mensagem. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, mesmo que seja necessário ele enviar um anjo, como no caso de Cornélio. Deus vai fazer isso, mesmo que seja necessário Deus levar um dos seus discípulos, ou até o profeta na prisão, como ele fez com Paulo, para que o carcereiro o reconhecesse e acreditasse em Paulo. O que eu estou dizendo é que se você é um filho de Deus, Deus irá fazer você conhecer e acreditar nesta mensagem para que você possa ser salvo. Então, se você ama a Deus, se você está em busca de salvação, você deve ponderar, você deve ser humilde, assim como você foi humilde para ouvir algum pregador, você foi humilde para ler algum livro, você foi humilde para ler a Bíblia. Eu já encontrei pessoas, irmã Maria, que são muito orgulhosas, muitas arrogantes, soberbas, quando você diz, olha, o livro do profeta Caco Filipe, e muitas delas são branamistas, e ela diz, não, esse livro eu não li, eu não quero ler, e eu tenho raiva de quem leu. Esse livro eu nunca li e não vou perder meu tempo para ler. É o que elas dizem. Mas, antes dela ser branamista, às vezes foram católicas, às vezes foram adventistas, às vezes foram testemunhos de Jeová, às vezes foram assembleanos, batistas, foram alguma coisa. E assim como elas foram humildes para um dia ler a Bíblia para acreditar, assim como elas foram humildes para um dia ler a mensagem hebraica para acreditar, por que a pessoa não é humilde agora para ler a mensagem do profeta Caco Filipe? Vê que o orgulho tomou conta dela. As pessoas, irmã Maria, para o tempo que nós vivemos, tratando-se dos religiosos e até mesmo pessoas que não têm nenhuma fé, elas estão engolidas pela soberba, elas estão engolidas pela arrogância, elas estão engolidas pela o orgulho, e isso são muitos fatores que fazem as pessoas se comportarem assim, se comportarem como animais selvagens, né? O comportamento das pessoas hoje são como animais selvagens. E os fatores, às vezes, é o dinheiro, às vezes é o conhecimento, às vezes é a sua fé, às vezes é a sua posição, às vezes é a sua fama, às vezes é a sua ignorância, a sua pobreza, enfim. Muitos fatores fazem as pessoas se comportarem como alguns animais selvagens. Mas, em João capítulo 10, Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam e reconheceriam a sua voz. Se você pegar um grupo de ovelhas que tem um pastor, você tira o pastor delas e você pode mandar outra pessoa lá. Essa pessoa pode colocar o chapéu do pastor, pode pentear ou cortar o cabelo como pastor, pode vestir a roupa do pastor para usar o mesmo perfume do pastor de ovelha. Ela pode até tentar imitar a voz do pastor. E as ovelhas estão lá no pasto. Essa pessoa vai chamar as ovelhas. As ovelhas não vão nem se mexer, elas vão estar pastando e elas vão estar serenas e quietas, calmamente. Elas nem vão prestar atenção. Sim, você pode chamar uma mulher, um homem, um negro, um branco. As ovelhas não vão ouvir, mas se você trouxer o pastor, você pintia o pastor diferente, você faz uma maquiagem nele, você coloca outra roupa. Sim, mas quando o pastor falar, as ovelhas vão ouvir a sua voz, elas vão levantar a cabeça, porque aquele som, aquela voz é conhecida, elas conhecem aquela voz, é a voz que cuidou delas, que sempre cuidou delas. Então Deus, Jesus Cristo, é esse bom pastor. E Jesus disse que as suas ovelhas, os filhos de Deus, ouviriam a voz do bom pastor, a voz, não a aparência, não a roupa que ele usa, não o cajado, não uma repetição. Porque as pessoas dizem assim, aquele profeta prega igualzinho a Bíblia, ele é verdadeiro, ele é o nosso pastor. Você está enganado. Não é dito isso, é dito que reconhece a voz. Então, esse bom pastor, que é Jesus Cristo, um dia falava por Jesus de Nazaré. Os filhos de Deus, as suas ovelhas ouviram a sua voz. Esse pastor sai de cena e ele retorna em uma outra aparência, mas com a mesma voz. E era chamado Pedro. E os filhos de Deus, as ovelhas, o reconheceram. Depois ele vem em uma outra forma, em uma outra aparência, mas a mesma voz. Era Paulo.
Depois ele desaparece e vem numa outra forma, que era Irineu, a mesma voz de uma outra forma. Depois ele vem novamente em Lutero, depois ele vem novamente em Wesley. Sempre a mesma voz. Que voz? A voz de Jesus Cristo. O bom pastor é Jesus Cristo. Hoje, esta voz, esse Jesus Cristo, o bom pastor, está em Cacó Filipe. Um outro envelope, um outro corpo, uma outra aparência, uma outra cor de pele, uma outra cultura, uma outra língua, no natural. Mas a voz é a mesma. É a voz lá de João 10, versículo 10. As suas ovelhas ouvirão e reconhecerão a sua voz e seguirão o pastor. Ouvirão, reconhecerão e seguirão o pastor, que é Jesus Cristo. Ele faz isso por meio de um profeta. Agora, quanto aos outros, irmã Maria, se depois dele assistir a entrevista do profeta e ele não reconheceu a voz do bom pastor, depois dele ler o livro, ele não reconheceu a voz do bom pastor, depois dele ouvir as explicações, ele não reconhece, então não tem o que fazer. Simplesmente ele deve viver calmamente e no final ele irá para o lugar que ele foi destinado antes da fundação do mundo. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe. Irmã Maria. Nada. Muito obrigada a todos, muito obrigado ao apóstolo Deutamar para aceitar o nosso convite. Chegamos ao fim. Muito obrigada a todos que nos assistiram e que vão assistir. E agradeço a todos. E a tema de hoje era a pergunta e a resposta. E todas as respostas foi respondido pelo precioso apóstolo Deutamar. Eu acho e eu penso que todos vão ouvir essa mensagem, que seja um pão pelo Filho de Deus. Muito obrigada.